Vou bater um papo, claro, com um baré bem gelado, porque uma conversa boa é acompanhada de um ótimo refrigerante. Guaraná Baré, o sabor da Amazônia, distribuído no Acre pela Acrebir Distribuidora Ambev. Meu convidado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Dr. Florindo Puerch. Muito boa noite, Dr. Florindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer te receber aqui. Igualmente. Dr. Florindo Puerch. O senhor foi duramente criticado por seus pares, advogados, membros da própria OAB. Aliás, existe até uma discussão aí sobre essa campanha para a sucessão na OAB, depois nós vamos tratar deste tema. Mas alguns advogados o criticaram porque afirmaram que o senhor tinha silenciado neste tema, levantado inclusive pela OAB Nacional, pelo Dr. Fi Cavalcante, presidente nacional da OAB, contra as aposentadorias de ex-governadores em todo o Brasil. Mas o senhor tinha dito também em outros veículos de comunicação que não era isso, que o senhor já tinha se manifestado contra a pensão de ex-governadores. Afinal de contas, se manifestou contra, não se manifestou? O que é que fez o presidente da OAB Acre nessa questão? Bom, primeiro eu como presidente da Ordem, eu aqui vim aceitando seu convite e eu peço até desculpa aos advogados por ter que estar aqui me explicando de uma coisa tão simples e que todo mundo já tinha entendido. Um grupo de advogados, se dizem advogados independentes, aliás, são tão independentes que nem na Ordem comparecem, né? São tão independentes que nem lá comparecem. E por isso não podem saber do que a OAB está fazendo. O que ocorreu na questão dessas pensões dos ex-governadores? Numa das últimas sessões do Conselho Federal do ano passado, ficou decidido de que o Conselho Federal ajuizaria ações diretas de inconstitucionalidade em todos aqueles estados onde estaria em vigor o pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores. Detalhe, para que você em casa entenda, não são todos os estados da federação que pagam pensões a ex-governadores. Se eu não me engano, são 13 estados. Se eu não me falar a memória, em torno de 13. A OAB Federal, oficiando a nossa seccional, agora no começo de janeiro, nós, prontamente em janeiro mesmo, respondemos ao Conselho Federal da existência do pagamento dessas pensões aqui no Acre. E no dia 7 agora de fevereiro, o Conselho Federal ajuizou essa DIN no Supremo Tribunal Federal. Há uma explicação a se dar que as seccionais nos estados, elas não têm competência para... Por exemplo, subscrever, por exemplo, um ADIM. Não. O presidente seccional não subscreve ADIM nenhuma. Quem subscreve a ADIM é o presidente do Conselho Federal da Ordem, doutor Fi Cavalcante. Então, se a minha assinatura lá, ou não assinando, não faria diferença nenhuma. Aliás, o Conselho Federal tem o seu corpo jurídico lá. Nenhum presidente seccional subscreve uma ADIM perante o Supremo Tribunal Federal. Mas eu não teria problema nenhum em assiná-la. O que a OAB Seccional Acre pode fazer é informar a OAB Nacional de que aqui no Acre se paga esse tipo de pensão. Foi o que o Conselho Federal nos solicitou, nós informamos a OAB Federal e ela entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Isso foi feito quando mesmo, doutor Florindo? Essa informação passada à OAB Nacional? Em janeiro. Agora, dia 7? Eles ajuizaram a ação. No Supremo Tribunal Federal, ela foi ajuizada em desfavor da Assembleia Legislativa do Acre, que foi quem criou através de emenda constitucional. Eu colhi aqui até uma informação, uma frase do Dr. Sanderson Moura, advogado criminalista, ele diz o seguinte, inclusive é o nosso site, agazeta.net. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo e diante da omissão do presidente, nós resolvemos agir e cobrar esta atitude. O que o senhor pensa da declaração, doutor Sanderson? Olha, eu acho que todos os advogados, qualquer classe que você participe, ou seja afiliado, tem o direito à manifestação, seja contra, a favor. Aliás, eu sou muito democrático, eu sou receptivo a críticas. Agora, o Sanderson dizer que eu fui omisso é uma mentira, é uma incongruência. Isso é querer enganar os advogados. Não pode, tem que ser sério, óbvio, é uma instituição séria. Agora, o que eu não poderia fazer é diante de um fato desse. Era uma discussão nacional, eu, Florindo, para querer aparecer na imprensa, ficar diuturnamente batendo em ex-governador, em pessoa. Não. O que nós fizemos foi agir, tomar atitude. Encaminhamos ao Conselho Federal e ajuizamos a ação. Não há necessidade de você armar um circo, fazer pirotecnia em cima disso. Para quê? Ele sim, a qualquer movimentozinho, faz uma pirotecnia, um circo, arma um circo, e Florindo para lá, Florindo para cá. Não, isso faz parte do jogo democrático. Agora, isso me faz crer, e eu não tenho dúvida, de que parece que estão abrindo as urnas do ano que vem nas eleições da Ordem. Muito bem, a gente vai falar até sobre essa questão, mas me diga uma coisa, o senhor pessoalmente, como jurista,
como um homem douto da lei, diga-me, o senhor é favorável ao fim da pensão para ex-governador? Sou favorável ao fim dela, com certeza. Até porque, se assim não fosse, eu não teria apoiado o Conselho Federal da Ordem. Temos algumas, eu defendo a situação em que temos que discutir algumas situações. Exemplos? Por exemplo, o caso de Edmundo Pinto. Foi assassinado no exercício da função de governador em pleno exercício. Pleno exercício e desempenhando as funções do cargo. Claro. Como é que nós faríamos isso? Como é que a família vai ficar viúva? Tem que receber pensão. Caso, por exemplo, anterior a nós, muito, José Augusto de Araújo, que foi apeado do poder, trancafiado no arcabouço da ditadura. E aí? Morreu? E aí? E a viúva e a família? Também devem agora, ser devidamente qual é o valor? ressarcidos. Qual é o valor? É integral? É proporcional? É pela idade? Como é que nós vamos fazer isso? Tem algumas ressalvas, porque senão nós estamos sendo cruéis com essas pessoas. Claro, eu concordo que também não podemos apoiar. Caso... Agora, por exemplo, no Mato Grosso, um dos governadores ficou 10 dias no exercício do mandato e está recebendo. Isso é absurdo. Presidente de Assembleia em outro estado também ficou 15 dias e quer receber. Até porque essa pensão ela não encontra amparo em nenhuma outra figura que possa ensejar aposentadoria ou pensão. Qual seria o modelo ideal, doutor Florindo? Exemplo, o senhor citou o caso do ex-governador Edmundo Pinto, que foi assassinado no exercício do cargo e que é justo que a família seja amparada. O senhor citou o caso também do ex-governador José Augusto. E existem outros casos também de ex-governadores que, ao finalizarem suas funções públicas, não têm mais exercido nenhum tipo de atividade remunerada. Vamos dar o exemplo aqui do ex-governador Romildo Magalhães, por exemplo, que hoje não exerce nenhuma função e vive da pensão de ex-governador. Você acha que esse caso também deveria receber a pensão? Olha, eu te confesso hoje que do jeito que está, evidentemente que não pode ficar. Do jeito que está, não pode ficar. Eu acho que essa situação deveria se abrir uma ampla discussão com a sociedade, todos os segmentos da sociedade, Ministério Público, Judiciário, OAB, sociedade civil organizada, enfim, todos. Porque, evidentemente, isso é um clamor nacional que não pode, ninguém nesse país pode concordar com uma situação de que, pelo simples fato de você exercer uma função, seja qual for, por 4 anos, e ter ela integralizada na sua pensão. Agora, esse fato, aqui do Acre principalmente, com o que eu não concordo, é que querem usar uma instituição que chama-se Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição séria. Eu não usei em nenhum momento de pirotecnia e armei circo nenhum em cima desse fato. Meia dúzia de advogados vão à imprensa e jogam essa instituição contra a sociedade, contra os advogados. Isso é muito sério. Com isso eu não posso concordar. Não vou concordar jamais que faça um uso da OAB para que dela se faça palanque político, eleitoral, partidário. Não se pode levar essa discussão para esse lado. Doutor Florindo, a Constituição Federal, desde 88, define que ex-presidentes não recebem aposentadoria, mas recebem alguns benefícios da própria Casa Civil. Exemplo, assessores vitalícios, seguranças, enfim. O senhor acha que, como o modelo americano, por exemplo, os ex-presidentes não podem mais, semelhante, não podem mais exercer nenhuma função de presidente, não podem mais concorrer, podem ser senadores, etc., mas não podem mais ser presidente da República. No caso de ser de acumular um outro cargo, como por exemplo José Sarney, que foi presidente e hoje é senador, como é que o senhor vê a situação do Sarney, por exemplo? Eu acho que o Sarney, ele foi presidente da República. Ele já tem, por força de uma lei infraconstitucional, legislação infraconstitucional, algumas regalias, motoristas, assessores, e como presidente do Senado, seguranças, outras, né? e como presidente do Senado, como senador, ele tem outro salário. Eu acho que deveria se rever toda essa legislação que envolve o legislativo brasileiro. Todo. Porque se você fizer, isso é de domínio público, qualquer imprensa que você vai dia sim, dia não, bate nessa situação que um senador custa 10 milhões por ano, um deputado federal custa 7 milhões por ano, um deputado estadual custa 2 milhões e meio por ano. Eu não sei. Alguma coisa tem que ser feita, porque o povo um dia ele vai se rebelar contra essa situação, eu tenho certeza. Doutor Florindo, a situação hoje da Defensoria Pública. A OAB, ela também tem auxiliado a Defensoria no que se refere a cobrir um déficit de defensores. Como é que está essa situação hoje? É possível fazer esse tipo de arranjo até que seja realizado concurso público? Eu acho a situação da Defensoria é uma situação muito complicada e difícil.
eu não vejo hoje a predisposição, isso já vem de alguns governantes para cá, eu não vejo a predisposição desses governantes em ampliar a Defensoria Pública. Isso está se tornando uma situação muito crítica. Interior, por exemplo, com pouquíssimos, ou locais com nenhum defensor público, entendeu? E prejudicando, porque hoje 80%, me parece, alguma coisa assim, 80% da demanda do Judiciário Estadual, por exemplo, ela é acompanhada pela Defensoria Pública. Defensoria Pública. Agora, por que não se faz concurso, eu não sei, porque não há essa predisposição de se ampliar o número de defensores públicos, existe, já se arrasta por muitos e muitos anos, tem trazido à tona uma situação muito complicada. Muito complicada porque muitos municípios, muitos locais, ou têm um número deficitário, ou não existem defensores públicos. Motivo pelo qual, de repente, o Estado e o Tribunal de Justiça e a própria Defensoria têm assinado um acordo, um convênio no sentido de suprir as necessidades, entendo eu, onde não haja essa força de trabalho. Ou seja, isso tem que ter um prazo de validade, eu acredito que sim. Esse acordo, até porque o correto, o ideal, enfim, o que é positivo na lei é concurso público para contratação de profissionais. E não há possibilidade da Defensoria, por exemplo, contratar por prestação de serviço um advogado, não há essa possibilidade. Isso é um problema. E as eleições da OAB são ano que vem, né? Estão tão longe que eu não sei nem qual é a data, sabe? Pois é, mas aí já tem gente em campanha, doutor Florindo. O senhor já se fala na Prefeitura de Rio Branco, o senhor é candidato à reeleição também? Não, imagina. Eu não autorizei ninguém, eu nunca comentei com ninguém que eu tenha pretensões política partidária. Não tenho essa pretensão. Não, mas eu falo da OAB. Eu gosto tanto dessa OAB. Não, eu não vou me recandidatar à ordem, não vou me recandidatar. Eu falei isso em campanha, 2 mandatos para quem quer fazer alguma coisa por você. A OAB pode ter 3 mandatos, doutor Florindo? Posso ter 10 se eu quiser. Mas é o seguinte... Aderbal o Maximiani que o diga, Ele que eu diga. Mas é o seguinte, eu acho que o que você é capaz, o que você pretende fazer numa instituição em 2 mandatos, você é capaz de fazer, você faz. Se você não fizer em 2, você não faz em 3, 4, 5. Eu já ouvi falar que tem alguns advogados, bons advogados, notórios, doutos do direito, como o doutor Sanderson Moura, doutor Silvano Santiago, doutor José Wilson Leão, que é outro bom advogado, enfim, são homens que podem... São candidatos à sucessão do Florindo qualquer advogado que preencha os requisitos, tempo da advocacia, idoneidade, não tem processo disciplinar, seja em ordem com a ordem, pode ser candidato, não tem problema. Não tem problema. Nós, eu digo o grupo de advogados, entre Luiz Saraiva, sabe, Vanderlei, Cesário, Alexandrina, sabe? Nós passamos simplesmente 20 anos tentando chegar à ordem. Chegamos, entendeu? Esse grupo de oposição, de repente, eles vão batalhar, estão batalhando, e um dia vão chegar na ordem, não tem problema nenhum. Não tem problema. É o processo democrático. É o processo democrático. Seja quem for que vai assumir essa ordem depois de nós, eu só gostaria que fosse alguém sério, que tratasse a OAB como ela merece, com carinho, porque é uma instituição que ela construiu sua história em 80 anos de história, a OAB. Ela é uma das instituições civis mais respeitadas desse país. Ela merece ser tratada com carinho. E a OAB Acre, ao longo dos últimos anos, recuperou a sua autoestima e a sua imagem diante da sociedade brasileira, até porque nós tínhamos uma imagem muito negativa da OAB. Isso vale ressaltar muito do trabalho dessa atual presidente. Eu posso fazer um convite? Faça, por favor. Outro detalhe que andaram comentando aí, mas no dia... Já estamos mudando para Sede Nova aos poucos, mas no dia 25, numa sexta-feira, 25 agora de fevereiro. De fevereiro. Nós vamos fazer o dia da mudança, o dia em que toda a OAB ela vai partir a funcionar lá na Sede Nova, com a presença do doutor Ofir Cavalcante. E se você quiser entrevistá-lo, ele virá com o maior prazer no seu programa. Já está convidado. Você terá muitos assuntos a tratar com ele, que a pauta nacional hoje é grande. Extensa. É extensa. E eu tenho um histórico de entrevistar aqui os presidentes da OAB. Você vai ter o prazer de entrevistá-lo. Então, dia 25, dia da mudança, sexta-feira, 9 horas da manhã, um coquetel, um café da manhã com a imprensa, com os advogados, todos estão convidados desde já. Vamos mandar convites pessoais, mas já estão desde já convidados. Todos, indistintamente, situação ou oposição, que é o dia de festa. Doutor Florindo, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelo convite. Felicidades. Está aqui confirmada a presença do doutor Ofir Cavalcante, o presidente nacional, aqui no Gazeta Entrevista. E melhor poderá esclarecer a omissão desse presidente ou não, nesse imbróglio da pensão dos governadores. Bem lembrado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência
do nosso Gazeta Entrevista. Até já.